E mudou tudo, o Flamengo conseguiu fechar a negociação de atacante e anúncio deve ser feito nas próximas horas. Flamengo tentando atrapalhar a contratação de John Arias pelo Palmeiras. Tem também Felipe Luiz tomando decisão sobre novo atacante do Flamengo. Tem jornalista corintiano falando besteira depois do jogo entre Flamengo e Inter, e claro, a repercussão de mais uma partida muito abaixo da média do Flamengo, empate no Maracanã, tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a partida entre Flamengo e Inter pelo Campeonato Brasileiro, segunda rodada no Maracanã, casa cheia. Ali eu não lembro exatamente quanto deu de público, mas a casa estava cheia, pelo menos 50 mil pessoas com certeza estavam presentes. A última parcial até a terça-feira à tarde era de cerca de 44, mas bastante gente comprou ali em cima da hora. Mas o Flamengo não compareceu. Se a torcida compareceu, o Flamengo não compareceu. Muito abaixo novamente o time. Acho que foi um pouco menos pior do que o jogo contra o Corinthians, mas ainda assim muito abaixo. Paquetá claramente ainda se entendendo no futebol brasileiro de novo, se readaptando. Não dá ainda para criticar o Paquetá. Errou bastante, errou muitas decisões. Ainda precisa se adaptar também à questão da arbitragem, que marca qualquer coisa, qualquer faltinha. Então ele não pode fazer a marcação com a intensidade que ele fazia na Europa. Ele tomou um cartão ontem com 2 minutos de jogo. Mas ele, na minha opinião, ele ainda tem que ser muito protegido, tanto interna quanto externamente. Nesse caso, externa pela torcida. Não tem ainda que haver muita cobrança para o Paquetá, porque ele está se adaptando. Se isso perdurar por muito tempo, aí sim, acho que faz sentido começar a cobrar o Paquetá. Mas o restante do time tem que ser, e tem que ser muito cobrado, porque o tempo está passando, cadê o ritmo que não chega? Fisicamente o Flamengo está extremamente abaixo do razoável, e mais um jogo que o Flamengo deveria ganhar, jogo em casa do Brasileirão, e o Flamengo empata com o Inter numa partida que teve até seus momentos ali de chance de derrota. Então até o próprio Felipe Luiz falou isso. Então o único ponto positivo que eu tenho a trazer aí nesse jogo é Everton Araújo. É um jogador que eu já venho falando esse ano em sequência, praticamente todas as partidas que ele teve em campo, ele jogou muito mais do que os outros, ele demonstrou estar muito melhor fisicamente do que os outros, tá pedindo passagem e, na minha opinião, ele tem que ser titular do Flamengo nesse início de temporada. Um pique que ele deu para recuperar um contra-ataque do Inter ontem, no finalzinho do jogo, ele entrou no segundo tempo, tá? Ok, tava mais descansado, mas mesmo nos jogos que ele começou de titular, ele tá demonstrando uma superioridade física muito grande. E aí as notícias que traziam antes do Flamengo retornar, de que ele passou as férias treinando, se recondicionando, estão se confirmando nesses jogos do início de temporada. Então é o destaque positivo, e eu espero que o Felipe Luiz esteja vendo isso e resolva finalmente colocar o Everton Araújo, né, definitivamente como titular. Pelo menos até outros jogadores ali no meio campo demonstrarem um preparo físico
minimamente razoável, que não é o que está acontecendo. Rascaeta muito abaixo, Léo Ortiz muito abaixo, tomando aquele drible seco ali no gol do Borré, que não dá para tomar, e ele normalmente não toma. O Léo Ortiz não é jogador de dar bote normalmente. Então, tem alguns pontos mais críticos aí, mas de forma geral não vou nem ficar dando muito detalhe individual negativo, porque o time inteiro foi muito mal. Vamos seguir aqui para falar aqui de algumas falas do Felipe Luiz, que dessa vez, pelo menos na coletiva, ele reconheceu que o Flamengo não foi bem, que fisicamente está abaixo, que tecnicamente também o jogo não foi bom. E aí ele falou o seguinte: hoje estivemos mais perto da derrota. Felipe Luiz lamenta empate contra o Internacional, assume jogo ruim do Flamengo e relembra a partida da Libertadores de 2025. Primeiro reconheceu o jogo ruim da nossa equipe hoje, me lembrou aquele jogo contra o Táchira no ano passado. Hoje estivemos mais perto da derrota do que da vitória. Então, tá aí a fala do Felipe Luiz. Teve uma entrevista também do Lucas Paquetá, na verdade foi uma fala dele nas redes sociais, falando o seguinte: longe de ser o início que eu imaginava com essa camisa. Queria agradecer a todos pelo apoio e carinho à minha volta ao Maracanã. É sempre único vestir essa camisa, trocaria qualquer coisa pela vitória. Precisamos melhorar e vamos trabalhar muito para voltar a vencer. Contamos com vocês, nação. E aí, terminando a frase, tá aí. Como eu falei, eu não acho que é o momento ainda dessa cobrança grande no Paquetá. O time como um todo tem que cobrar. Acho que é questão de tempo, mas a gente tem que falar. Não adianta só pelo fato da gente achar que é questão de tempo não falar nada, ficar calado, dizendo tá tudo bem, tá tudo bem. Não é o fim do mundo, mas também não tá bom. Não dá pra dizer que tá bom. Até porque esse tipo de crítica, sendo feita de forma educada, de forma minimamente respeitosa, ela é até boa muitas vezes para os torcedores se juntarem, cobrarem, os jogadores se ligarem e de repente seja mais um estímulo aí, né, para uma reviravolta, uma remontada, uma melhora do time do Flamengo. Vamos seguir aqui porque essa contratação do Lucas Paquetá segue repercutindo lá fora e agora repercutiu a fala do José Boto falando sobre Vini Júnior. O jornal AS da Espanha soltou uma matéria falando sobre esse assunto, sobre a declaração de José Boto. E falou o seguinte: o sonho está mais vivo do que nunca. Jornal espanhol AS reage ao namoro do Flamengo com Vini Júnior após declaração do Boto. O clube está apelando para o coração do Vini Júnior enquanto seu contrato com o Real Madrid se aproxima do fim. O Flamengo acaba de contratar Lucas Paquetá, um dos muitos craques revelados pela base do clube carioca, mas almeja mais. Nas últimas horas, o sonho de contratar Vinícius Júnior está mais vivo do que nunca. O clube sabe que qualquer negociação só acontecerá com a vontade do jogador, mas está de portas abertas para que ele brilhe novamente no Maracanã. Tá aí, os espanhóis já com medo do Flamengo ir lá e trazer o Vini Júnior também, né? Mas tem que resolver jogar bola aqui mesmo com o Paquetá. Não adianta trazer todo mundo e o time não andar, né? Enfim. Vamos mudar de assunto aqui, porque o John Textor, que a gente vinha falando aqui que tá numa crise braba com o Botafogo. O Botafogo tomou uma pancada do Grêmio ontem ainda. Nem isso pode falar, mas no campo tá ganhando. Não, não tá mais. Tomou-lhe uma trolha do Grêmio ontem em campo, 5-3. E tá tendo crise no time do Textor lá na Bélgica também. O RWDM Brussels, lá de Bruxelas, né? Clube de John Textor na Bélgica, vive uma grave crise financeira e uma possível venda já é tratada como inevitável nos bastidores. O time de lá também está com transfer ban, está com risco até de atraso no pagamento de salários, e aí a diretoria avalia a venda de jogadores do elenco para quitar dívidas e aliviar a situação. Então o negócio não está se resumindo a Brasil. O Grupo Eagle e os times do Textor estão indo de mal a pior financeiramente, principalmente. E não tá fácil. Não tá fácil. Depois que ele perdeu o controle lá do Lyon, o Lyon tá se acertando. Conseguiram o Endrick. Endrick tá fazendo gol pra caramba por lá. Parece que depois que o Textor sai, tudo se resolve. Será que ele é isso tudo mesmo, botafoguense?
merece continuar sendo tratado como ídolo? Enfim. Vamos só acompanhar e trazer aqui, ó, no fundo do poço do Botafogo. Vamos seguindo para falar de um senhor que eu já tive mais... já gostei mais dos textos dele, mas depois que ele saiu da ESPN, passou a falar unicamente no UOL, ele ficou cada vez mais clubista, mais bairrista. E uma coisa sou eu falar aqui, puxando a sardinha pro Flamengo, meu canal, que é claramente um canal sobre o Flamengo. Agora, o senhor Juca Kfouri, que em tese é para ser um jornalista idôneo, que não puxa a sardinha por nenhum clube, fez uma matéria depois desse jogo de ontem entre Flamengo e Inter falando o seguinte: a nação não aprendeu com a Fiel e vaiou o Flamengo. Esse senhor, ele, assim, para começar, ele não viu o jogo. Com certeza ele não viu o jogo. Porque o Flamengo, até na hora das maiores cagadas do time, na hora do gol, quando tomou o gol, inclusive, eram os momentos que a torcida mais gritava de apoio para conseguir uma virada na partida. E as vaias aconteceram, mas aconteceram no intervalo e no fim do jogo. Só nesses dois momentos. Então, eu tenho certeza de que ele deve ter visto uma matériazinha dizendo: o Flamengo, torcida vaiou no Maracanã. Aí ele já pega aquilo e constrói uma matéria para conseguir uma visibilidade, que é, no fim das contas, o objetivo, né? E aí eu tenho um recado, porque, na verdade, o Flamengo, a torcida do Flamengo não tem que aprender nada com a torcida do Corinthians. Acho que é o contrário, porque se a torcida do Corinthians soubesse apoiar bastante de fato, talvez o time não tivesse caído para a segunda divisão, não tivesse sido vendido praticamente para aquela época do Kia Jorabichian, que contratou Deus e o mundo, depois perdeu tudo, fez o time ficar na M, agora de novo com esse último presidente. Tá uma porcaria. Se a torcida soubesse de fato apoiar, soubesse o espírito que precisa para ficar em cima, talvez o clube não tivesse passado tanta vergonha, tanto vexame de forma sequencial. E segue passando. Venceu um jogo do Flamengo, e aí é o momento de conseguir algum tipo de holofote. E aí o senhor Juca Kfouri, que tá no fim da carreira, né, resolve falar esse tipo de coisa para dar alfinetada, para conseguir mídia. Tá conseguindo, claro, tô trazendo aqui, mas eu achei legal para trazer essa resposta aí, né? O Corinthians, tão pequeno hoje em dia, que vive de resultados assim esporádicos, comemorou um Paulista ano passado como se fosse a Champions League, vive de troféu ganhei do Flamengo, parece até alguns times aqui do Rio de Janeiro. Enfim, torcida do Corinthians é que precisa aprender com o Flamengo para ver se daqui para frente pelo menos consegue segurar o time dele na primeira divisão do Brasileiro. Vamos mudar de assunto, vamos pro mercado da bola agora. Mas antes vamos lembrar aqui da aba Produtos do YouTube Shopping, tá passando um monte de produto maneiro aqui na sua tela. Tem copo maneiro do Mengão, tem camisa de 2026 vermelha e preta oficial, e você comprando qualquer um desses produtos, tem o mascote, tem jogo de botão do Flamengo, tem as camisas casuais também, que são bem mais baratas. Então dá uma olhada, se você gostou, você adquire, que você vai estar me dando uma moral muito grande aqui no canal, me incentivando a trazer todos os dias todas as notícias do nosso Mengão. E também, se você clicou em qualquer produto, entrou no site da Magalu, do Mercado Livre ou da Shopee, mas quer comprar qualquer outra coisa lá dentro, não tem problema. Você, tendo entrado pelo meu link, me dá essa moral muito grande de qualquer forma, beleza? Conto com o apoio de vocês aí. Vamos pro mercado da bola para começar falando sobre John Arias. Flamengo fez aceno por John Arias e dificultou a negociação para Palmeiras e Fluminense. Rubro-negro sinalizou ao Wolverhampton que poderia pagar cerca ali de 22 milhões de euros, 136 milhões de reais. O movimento fez o Verdão elevar a oferta para 25 milhões de euros, 155 milhões de reais, com o intuito de frear a concorrência. O aceno do Flamengo dificultou a situação também para o Fluminense, que tem prioridade para cobrir a oferta, e viu o Palmeiras se aproximar
de um acerto por conta dos altos valores. O Arias indicou ao Flamengo que a princípio não gostaria de defender um rival do Fluminense, e aí por isso agora parece que o negócio está bastante inclinado para um fechamento com o Palmeiras por 25 milhões de euros. O Fluminense tinha que acionar essa opção aí de igualar a proposta do Palmeiras até ontem à noite. Não parece que fez. Saiu notícia que o Fluminense estava tentando fazer reuniões ali para estudar a possibilidade de uma investida, mas não fez até o momento, que a gente saiba. Então o John Arias está cada vez mais próximo de ser jogador do Palmeiras, gastando 25 milhões de euros pelo John Arias. O Flamengo conseguiu mais uma vez não só inflacionar, como ainda fez uma última ali, né? Fez uma propostinha para fazer o valor subir um pouco mais e o Palmeiras ter que chegar aos 25 milhões de euros. Enfim, eu continuo achando que é grana demais. Tem uma galera que comentou ontem no vídeo que acha que não, que valeria a pena. Eu também achei grana demais no Samuel Lino, pelo que ele está rendendo. Mas até o momento que ele chegou, ele era um jogador que tinha sido o melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada 23-24. O que o Arias fez por lá? Nada. Até pouco tempo ele não tinha nenhum gol, nenhuma assistência. E não sei se isso mudou, não. Acho que tá na mesma. Acho muita grana, 25 milhões de euros pelo Arias, com o que ele fez até agora. Vivendo de uma temporada boa dele no Fluminense. 2 no máximo. Enfim, Flamengo fez sondagem por Darwin Núñez do Al Hilal, mas a negociação pelos valores que o Flamengo recebeu é inviável. O atacante uruguaio recebe cerca de 16 milhões de euros por ano, o que dá aí 1,3 milhão de euros por mês. Salário simplesmente de 8 milhões de reais aproximadamente. Marcos Leonardo também no Al Hilal, a princípio parece que não está nos planos do Flamengo. O Darwin Núñez estaria, mas o Darwin Núñez ganha demais. O Flamengo tentou o empréstimo dele, mas aí precisaria acertar valor ali pelo empréstimo e mais esse pagamento de salário que está totalmente fora ali das possibilidades do Flamengo. Tem o Richarlison também, que está sendo sondado. Ele sim é mais bem visto. E aí tem a informação de que o Flamengo até tinha essa pretensão de fazer uma proposta pelo Marcos Leonardo. Mas ele ficou fora dos planos do Flamengo justamente porque o Felipe Luiz disse que ele não se encaixa nas características que ele procura e pediu para o Flamengo deixar o Marcos Leonardo ali como um plano de stand-by. Não é nem um plano B. É um cara que, se os outros primeiros da lista não derem certo, aí ele vai no Marcos Leonardo. O scout do Flamengo entendeu que era uma boa opção, trouxe o nome para o Felipe Luiz, vamos fazer uma proposta? Te agrada? E ele, a princípio, não está querendo. Qual o nome que agrada e que o Flamengo deve fazer uma proposta em breve? Pombo Richarlison. Aí, meu amigo, eu já sei que vai ser chuva de comentário aqui, porque também não faz sentido para mim. O Richarlison é mais velho, para mim joga menos do que o Marcos Leonardo hoje em dia. Provavelmente seria um pouco mais barato, ok, mas não justifica. Para mim não faz muito sentido, não faz nenhum sentido, para falar a verdade. Enfim, mudando de assunto, o Flamengo fechou a negociação de atacante. O Flamengo deve oficializar venda de Wallace ao Red Bull Bragantino em breve. O negócio prevê um pagamento de 12 milhões de euros, sendo 10 milhões fixos e 2 milhões em bônus. Teve uma reviravolta, o Wallace voltou a treinar com o Flamengo, mas parece que eles se acertaram. O Flamengo teve que tirar a cláusula que ganharia uma porcentagem de uma venda futura, e aí sim o Red Bull voltou atrás e deve agora finalizar tudo, e o anúncio já está por detalhes. O Wallace agora novamente tira casaco, bota casaco. O Wallace agora deve ser anunciado como jogador do Red Bull, e qualquer novidade que a gente tenha, quando houver de fato essa confirmação, eu trago aqui para vocês. Lembrando agora do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar futebol nos dias de hoje. É um FIFA modificado com tudo do Brasileirão, Série A, B, C, D, todos os estádios, Maracanã,
tem o Engenhão, tem São Januário, tem todos os estádios do Brasil perfeito. Você joga estadual, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, joga tudo. E ainda por cima tá para vir uma atualização aí em março, que vai chegar os gritos de torcida, o hino quando sai o gol, vai ser uma coisa de doido que eles estão trabalhando aí. A narração que eles colocaram já é a narração original do Thiago Leifert, mas eles conseguiram modificar para fazer o Thiago Leifert chamar todos os jogadores das séries A, B e C pelo nome na narração. Então o jogo tá imersivo demais, tá uma coisa de doido. É a melhor forma de você jogar futebol nos dias de hoje. Chega lá no meu canal Lucão Joga para você dar uma olhada em como é a gameplay desse jogo, e gostando, tem o link na descrição para você saber todos os detalhes, configurações necessárias do seu computador. Já adianto que não precisa de nada demais assim para rodar. É um jogo antigo que foi muito melhorado graficamente, foi tudo melhorado, então ele não exige tanto do computador assim. Chega lá para conferir e você não vai se arrepender. Beleza? Por hoje era isso. Flamengo!